Fala, tropa, tô começando aqui as análises do sabadão, dia 4, tá? Sabadão, último final de semana antes da data FIFA, depois teremos data FIFA, depois volta aquela sequência de jogos pesadíssimas, né? Com Brasileirão, as ligas na Europa, Champions League, Libertadores, Sul-Americana, Liga Europa, então o mês tá realmente absurdo, o mês tá realmente incrível, tá? O mês tá realmente incrível. Eita, pega, saiu aqui. Deixa eu voltar. Voltou. Galera, hoje tem muitos jogos para esse sabadão para analisar. Vai ter Chelsea, Liverpool, vai ter Campeonato Alemão, os outros jogos da Liga Inglesa, Brasileirão. Então tem muita, mas muita coisa para poder comentar aqui com vocês, para poder mostrar aqui para vocês. Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal. Domingo também vai ter vídeo, né? Vou lançar no sábado o vídeo do domingo. Então, se inscreve, liga as notificações desse canal para que você seja notificado assim que eu postar as análises do dia, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Então, já curte o vídeo, já se inscreve no canal e liga essas notificações. Vamos lá, vamos começar aqui com os favoritos do dia, né? E eu quero começar com os favoritos do dia, vou falar logo dos times aqui do Egito. No Egito vai ter o jogo do Zamalek enfrentando o Gazelle e também o jogo do Karaba, um time que vem da segunda divisão enfrentando o Al-Ahly. O Al-Ahly vem de uma grande vitória contra o Zamalek, que o Zamalek, para quem não sabe, no campeonato egípcio é o líder hoje. Zamalek é o Mars, Zamalek com 17 pontos, é o Mars com 15 pontos e o Al-Ahly com 15 pontos também. Só que o Al-Ahly, aqui como vocês estão vendo, tá com um jogo a menos, então pode chegar a 18 pontos se vencer esse jogo que falta. E o Pirâmides também tá com 14 pontos e tá com 7 jogos, tá? Ou seja, se vencer os 2 jogos que faltam, supondo que ele vença, ele pode chegar a 20 pontos e se tornaria ali o líder. As melhores equipes são essas 4. Essas 4 são as melhores equipes da Liga Egípcia. O Al-Ahly e o Pirâmides, para mim, tem o melhor time, mas o Zamalek vem fazendo uma belíssima temporada nesse início. Porém, a derrota que veio do Zamalek agora foi contra o Al-Ahly. Como eu falei, eles venceram de virada o Zamalek por 2-1. Uma grande vitória do Al-Ahly. O Al-Ahly parece que se encontrou agora na temporada e embalou. Vai enfrentar uma equipe que defensivamente é mais frágil, né? Uma equipe, como eu falei, que vem da segunda divisão. Uma equipe que em 8 jogos tomou 8 gols, ainda não venceu, mas tem 5 empates e 3 derrotas. Venceu 2, peguei aqui o número errado. Venceu 2 partidas, empatou 2 e perdeu 4. Marcou 7 gols e tomou 14. Né? Defensivamente é uma equipe muito fraca. Para segurar esse ataque do Al-Ahly, eu vejo bem difícil, tá? Então, a vitória do Al-Ahly é algo que eu acredito. E no caso do Zamalek, ele vai ter um jogo mais difícil, porque o Gazelle, ele se defende muito bem. O Zamalek tem um dos melhores ataques, né? Com 13 gols marcados, só está atrás do El Mars. Porém, o Gazelle tem apenas 5 gols marcados em 9 jogos, porém só sofreu 3 gols. É uma vitória, 7 empates e uma derrota. Cara, 7 empates. E muito disso por conta da sua defesa. Se eu não me engano, eles são a melhor defesa do campeonato, é isso mesmo. A melhor defesa do campeonato é o Gazelle. Então, é um jogo que eu não gosto de ir na vitória do Zamalek, tá? Prefiro levar essa vitória pro ao vivo, até para esperar uma valorização de odds, trabalhar com um trading aqui contra o Gazelle. Porém, dá para se trabalhar um gol do Zamalek. Por que dá para trabalhar um gol do Zamalek? Porque é um time que marcou gol na maioria dos seus jogos. Né? Se você pega os jogos do Zamalek, até contra as grandes equipes, eles conseguem marcar gol. Marcou gol contra o Al-Ahly, contra o El Guná, contra o Ismaili, contra o El Mars, marcou 3, marcou gol contra o Adi, marcou gol contra o Parco, marcou gol contra o Moderne. Cara, só não marcou gol em um jogo aqui, contra o Al-Arabi. Todos os outros jogos eles conseguiram marcar gol. Então, um gol do Zamalek é bem interessante. Inclusive, uma duplinha do Egito que eu deixo aqui para vocês, tá? Um gol do Zamalek e a vitória do Al-Ahly é bem interessante para poder trabalhar aqui. No caso do Arsenal, outro favorito que teremos é enfrentar o West Ham. E aqui eu acredito que o Arsenal deve vencer e vencer com uma certa tranquilidade. O West Ham, para mim, é uma das equipes mais fracas desse campeonato. Para mim, é uma das equipes que vai brigar contra o rebaixamento, tá? Wolverhampton, West Ham, muito mal mesmo, muito mal. São 6 jogos de cada um deles, 14 gols sofridos do West Ham, 13 gols sofridos de Wolverhampton e no caso do Burnley também 13 gols sofridos. Cara, a campanha do West Ham e Wolverhampton é campanha de cair para a segunda divisão, tá? Então
Aqui eu acredito que o Arsenal deve vencer. O Arsenal que tem, para mim, a melhor defesa da Europa. Já comentei isso aqui várias vezes. O sistema defensivo, na verdade, não em termos individuais, mas o sistema. Os dois laterais do Arsenal marcam muito, os zagueiros do Arsenal marcam muito, os volantes ajudam muito. Então, assim, o time do Arsenal, o sistema defensivo do Arsenal é muito difícil de ser vazado. E a zaga do West Ham é uma verdadeira mãe. Então, eu acredito que o Arsenal vença e vença com até tranquilidade, tá? É uma vitória que dá para vocês utilizarem. O Marseille vai enfrentar o Metz, também é outro time que eu acredito na vitória, tá? O Marseille do De Zerbi tá jogando bola, venceu o PSG já nessa temporada, foi pro Santiago Bernabéu, quase conseguiu uma vitória contra o Real Madrid ou arrancar um empate, né? O Real Madrid conseguiu com um pênalti que, na minha opinião, muito duvidoso, além do Vini Júnior. Para quem não lembra, o Marseille chegou a estar com um jogador a mais durante parte do jogo, criou muitas oportunidades. O Courtois foi, para mim, o melhor da partida, né? Defendeu muito, muito mesmo. O goleiro do Marseille também. E o Marseille está aqui com 12 pontos, tá? 12 pontos. Lyon e PSG com 15 pontos. O Marseille está muito bem, muito bem. Teve jogo que ele perdeu, por exemplo, o Lyon, que teve jogador expulso, né? Isso dificultou bastante. E teve outro contra o Rennes também, que deu muito azar, isso logo no início da temporada. Contra o Metz, que é a pior equipe do campeonato, pior defesa, muito difícil segurar esse ataque do Marseille. Por isso que eu acredito na vitória do Marseille. Você pode atuar na vitória do Marseille ou você pode utilizar o Bolsa aqui, ó. Só mostrando aqui para vocês sobre o Bolsa. O Bolsa é onde eu faço o trade, né? É onde eu faço o trade. Então, por exemplo, aqui tá os campeonatos. Deixa eu ver cadê o campeonato francês. Deixa eu abrir aqui o campeonato francês aqui, ó. Por exemplo, tá aqui o Marselha contra o Metz, né? Tá aqui o Marselha contra o Metz. Como eu trabalho com trading, o que é que a gente pode trabalhar no trading? Você trabalha sempre no back ou no lay. O back é a favor, tá? O back é a favor. O lay é contra, como tá aqui, ó. Apostar a favor, apostar o contra. Ou seja, se eu aposto num back Olympique de Marseille, significa que eu tô apostando pro Olympique de Marseille vencer aqui, tá? Se eu aposto no lay Metz, por exemplo, se eu vim aqui, ó, lay Metz, é como se eu fosse o Olympique de Marseille ou empate. Só que o meu risco aqui, no caso, é maior, né? No caso aqui tá 7. Ou seja, se vamos supor que começou o jogo lá e eu peguei esse lay Metz. Se o Olympique de Marseille marcar um gol logo, eu já posso fechar minha operação com lucro. Provavelmente vai me pagar ali 0,80. Se o jogo tiver empatado e tá ali correndo o jogo empatado, a partir do momento que o Olympique de Marseille vai empatando, o jogo vai passando, eu vou ganhando com o tempo. E eu posso encerrar minha operação a qualquer momento. Se o Olympique de Marseille tomar um gol, eu posso fechar a minha operação no prejuízo. E aí eu vou perder cerca de 2 a 3 unidades. Então você pode trabalhar assim também. E em relação ao resultado, eu trabalho muito no ao vivo com trade, né, utilizando o Bolsa, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma vantagem do Bolsa que te dá. Outra vantagem que você tem aqui dentro do Bolsa é o criador de eventos. Deixa eu só baixar aqui. Aqui. Não vai dar para ver, mas vai estar aqui em cima, ó. Vai ter um criador de eventos, que é isso aqui. O que é o criador de eventos? Eu simplesmente escolho um time contra o outro. Por exemplo, eu posso criar aqui um jogo, né? Um exemplo, tá? Eu posso pegar e colocar aqui Bayern de Munique contra o Villarreal, por exemplo. Ou vou botar contra o Liverpool aqui. Pronto, botei o Bayern de Munique contra o Liverpool. O que é que eu quero dizer aqui? Eu criei esse evento, né? Eu posso apostar que o Bayern de Munique vai fazer mais gols do que o Liverpool. Ou seja, eu posso apostar aqui em 1,45 que o Bayern de Munique vai fazer mais gols do que o Liverpool. Você pode apostar nisso aqui no Criar Eventos. E você pode fazer isso de qualquer time. Por exemplo, tá aqui, Real Madrid contra o Arsenal. Eu posso colocar aqui o Arsenal vai fazer mais gols no West Ham do que o Real Madrid vai fazer mais gols no Villarreal. Eu tenho essa opção de aposta, tá? Aqui no criador de eventos. Então tudo isso tem no Bolsa. O Bolsa não é uma casa de aposta, o Bolsa é um exchange, tá? Então é onde eu faço o meu trading, é onde eu faço esse criador de eventos que eu acho muito massa. Eu faço muitas apostas com esse criador. O link tá aqui na descrição. É uma forma de você trabalhar aí, beleza? Se você quiser, ok? Então o Marseille dá para você trabalhar dessa forma e eu acredito na vitória do Marseille, acredito nessa superioridade.
Inter de Milão, super favorito, tá? Contra o Cremonese. Dá para utilizar essa odd de uma dupla, né? Arsenal e Inter de Milão para vencer uma boa. O Bayern de Munique vai enfrentar o Frankfurt. Nesse caso aqui, é um jogo que eu acredito que vai ser muito aberto, vai ser um jogo muito favorável para gols, são duas equipes bem ofensivas. O Bayern vai jogar fora de casa. O Frankfurt é uma das melhores equipes da Bundesliga nessa temporada. O que eu não gosto aqui é dessa cotação do Bayern pagando 1,42. Se estivesse pagando mais, eu iria na vitória do Bayern de Munique. Por isso que eu vou esperar essa valorização de odds, ou eu posso trabalhar com trade, né? Da forma que eu falei para vocês. Mas eu vejo o jogo favorável para gols, né, para o over 1,5. E do lado do Bayern de Munique, olho na finalização no gol do Olise e do Kane, né? São dois jogadores ali que finalizam bastante. O Olise, quando corta para o meio e bate, eu sempre estou comentando aqui, porque é uma aposta padrão que eu venho fazendo. O Galatasaray vai enfrentar o Besiktas. Aqui é um clássico, tá, galera? E, cara, esse clássico eles costumam dar uma oscilada. Às vezes o Besiktas leva melhor, às vezes o Galatasaray. Óbvio que o fator casa a gente tem que levar muito em consideração. E o Galatasaray é favorito para esse jogo. Mas, por ser um clássico, eu prefiro levar para o ao vivo e validar o que está acontecendo em campo para poder tomar a minha decisão, tá? E trabalhar principalmente com trade. Até porque esse Besiktas defensivamente é muito ruim, é fraco, mas ofensivamente tem boas peças lá na frente. E aí pode agredir o Galatasaray, que fez uma grande partida contra o Liverpool defensivamente. Quero estar de olho nesse jogo no ao vivo. Jogos de favoritos que podem se complicar. O Borussia Dortmund vai enfrentar o Leipzig. O Leipzig eu tinha muitas dúvidas nessa temporada se ia se sair bem, mas está fazendo bons jogos, tem se defendido muito bem. Eu tinha essas dúvidas porque perdeu muitos jogadores. O Xavi Simons, o Seisco, o Openda, aí já antes, né? Isso nessa temporada perdeu os 3 melhores jogadores do time. E na temporada passada perdeu o Dani Olmo. Então eu tinha minhas dúvidas em relação ao Leipzig. E o Borussia Dortmund me surpreendeu também nessa temporada, né? Então aqui eu vejo o Borussia Dortmund favorito, acredito que pode sair com a vitória, mas é um favorito que pode se complicar, por isso que eu vou trabalhar no ao vivo. O Leverkusen também é um favorito que pode se complicar, vai enfrentar a União Berlim. O ponto do Leverkusen, para mim, é que não tá jogando bem, né? E é um time que tá tomando muitos gols. Então eu tenho minhas dúvidas em relação ao Leverkusen, também é um time que eu deixei para trabalhar no ao vivo. O Manchester United vai enfrentar o Sunderland e, cara, por mais que eu acredite que o Manchester United deva vencer esse jogo em casa, eu não consigo apostar no Manchester United no pré-jogo. Eu não consigo, eu não aposto. Porque é um time que não passa confiança nenhuma. A qualquer momento parece que o Rubem Amorim vai ser demitido. Então vem com uma derrota dolorosa ali pro Brentford, perdendo pênalti, tomando gol no final, tomando 3 gols do Brentford, pelo amor de Deus, cara. Manchester United com o elenco que tem, isso é inadmissível, inaceitável. E vai enfrentar o Sunderland, que está melhor no campeonato do que o Manchester United. Então não passa confiança nenhuma, por isso que é um jogo também que eu vou trabalhar no ao vivo. O Bilbao, eu estou esperando a confirmação se o Nico Williams volta para esse jogo, que está previsto para ele voltar para esse jogo. Se ele voltar, eu posso estar a favor dessa vitória do Bilbao. Se ele não voltar, eu vou estar fora. Sem ele, o time perde a capacidade do drible, perde a criatividade ali no setor ofensivo. Então, sem ele, eu fico com o pé atrás de confiar nesse Atlético Bilbao. Por mais que seja um time muito bom, não começou tão bem assim a temporada. Por isso que eu tenho o meu pé atrás. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa. E esse jogo é um jogo que eu estaria olhando para o lado do Fluminense no lei Atlético Mineiro, dependendo de como esteja o jogo. O Atlético Mineiro não está jogando bem, nem em casa, nem fora de casa, está jogando mal, tem tido dificuldade na criação. E o Fluminense, desde a chegada do Zubeldia, apesar de ter tomado 2 gols do Sport, o Fluminense se comportou bem, tá? E se comportou bem no clássico contra o Botafogo também. Defensivamente ficou um time mais sólido, com o Zubeldia. Então, assim, eu estarei de olho nesse lei Atlético Mineiro no ao vivo. Não dá para confiar na vitória do Fluminense no pré-jogo, porque é um time que pode se complicar e para mim esse jogo é um jogo de empate, tá? Tem a cara do empate esse jogo. Em relação a gols, eu fiz uma lista muito grande aqui para vocês nesse sábado. Vou comentar rapidinho. O Mijalbi vai enfrentar o Elfsborg. E o Mijalbi é o líder do campeonato, né? Praticamente já é o campeão aqui, com faltar 60 pontos contra 49, já era, né? Um ataque muito forte. E para mim o grande ponto é porque o Elfsborg toma muitos gols, tem uma média de 2 gols sofridos por jogo e 90% dos jogos aconteceu over 1,5. Então olho no over 1,5 aqui desse confronto que é bem interessante. Augsburg e Wolfsburg também um jogo bem interessante para gols. 80% dos jogos do Augsburg aconteceu, ambos marcam.
90% dos jogos aconteceu o over 1,5 e em 60% dos jogos do Wolfsburg. Um jogo muito bom para gols. Werder Bremen e St. Pauli também, né? Em 70% dos jogos do Werder Bremen aconteceu over 1,5, 80% dos jogos do St. Pauli. Também um jogo muito bom pro over 1,5. O St. Pauli é um time que quando tá perdendo ele vai para cima do adversário. Girona e Valência não recomendo no pré-jogo, mas no ao vivo eu estarei de olho em gols e escanteios. São duas equipes também que têm gerado jogos com gols e com cantos, principalmente o Girona, né? 80% dos jogos do Girona no over 1,5 aconteceu pelo menos 2 gols e 90% dos jogos do Valência. Então vale a pena estar de olho nesse mercado de gols. O Rotterdam vai enfrentar o Ajax. Também acredito num jogo muito bom para gols. Em 90% dos jogos do Rotterdam aconteceu over 1,5 e 90% também aconteceu gol no primeiro tempo. Em 100% dos últimos 10 jogos do Ajax aconteceu gol no primeiro tempo e também o over 1,5. O PSV é outro do holandês que também tem tudo para ter jogo com gols, né? 100% dos jogos do PSV aconteceu over 1,5 e 90% dos jogos aconteceu o gol no primeiro tempo. Então dá para trabalhar uma duplinha aqui no mercado de gols do PSV e Ajax. Chelsea e Liverpool. Cara, o Liverpool não tem passado tanta confiança defensiva, né, nos seus jogos. Não tem sido um bom início de temporada do Liverpool, apesar de ser o líder da Premier League. É um time que, se você olhar em desempenho, né, se você olhar resultado, porra, o Liverpool tá bem. Apesar da derrota do Galatasaray, tá bem. Mas se você olhar desempenho, não tá bem. O Liverpool não tem jogado bem, não tem criado bem, tem tido dificuldades e principalmente tem sofrido muitos gols, tá? E o Chelsea a gente sabe também que é um time que tem sérios problemas defensivos. Então, por isso que aqui o único mercado que dá para confiar no pré-jogo é o mercado de gols, né? Em 70% dos jogos do Chelsea e do Liverpool na temporada, aconteceu ambos marcam. Então, esse ambos marcam, para mim, pode ser uma boa. Ambos os times com a média de 1,9 gols marcados, praticamente 2 gols marcados por jogo, né? Então, acredito que o cenário de gols aqui e desse ambos marcam pode ser interessante para se trabalhar nesse jogo. A Atalanta vai enfrentar o Como, também dois times ofensivos, dois times que gostam de propor jogo, que gostam de ir para cima no campeonato italiano. E o campeonato italiano está mudando em relação a gols, tem se tornado o campeonato mais favorável para gols. Olho no over 1,5. O Real Madrid vai enfrentar o Villarreal. O Real Madrid é favorito dentro de casa, tá? Mas também, se você for olhar resultado, pô, o Real Madrid começou bem a temporada, se você olhar o resultado. Desempenho do Real Madrid tá muito abaixo, tá muito mal, tá? Muito mal mesmo o desempenho do Real Madrid, principalmente nos grandes jogos. É um time que tem conseguido marcar gols, principalmente com o Mbappé, então já olho no chute no gol do Mbappé. É um time que produz muitos escanteios por jogar com pontas, né? E os laterais também apoiam bastante, principalmente olhando no lado dos pontas, com o Vinícius Júnior, com o Mastantuano do outro lado, o próprio Mbappé. Então é um time que gera muitos escanteios, então olho para o Real Madrid marcar 2, 3 escanteios, é algo que é comum, né, em seus jogos, até 4 escanteios. Se eu pegar aqui a média de cantos do Real Madrid é alta, ó, de 6 escanteios por jogo. Deixa eu ver em casa, ó. Caso esse número deve subir, ó. 8 escanteios cobrados por jogo em casa, tá? É um número muito alto, muito alto. Só que, como eu falei, também é um time que tá marcando e tá sofrendo muitos gols. Os jogos do Real Madrid têm tido uma média de 3,6 gols por jogo, uma média muito alta mesmo. Então, olho também no over 1,5 aqui nesse jogo do Real Madrid. Em relação ao resultado, cara, o desempenho do Real Madrid não me dá confiança para apostar na vitória do Real Madrid em pré-jogo. Eu prefiro sempre levar para o ao vivo, até porque está pagando em 45 contra uma equipe que é muito competitiva, uma equipe que começou bem o Campeonato Espanhol. É o terceiro colocado com 16 pontos. Vale lembrar que o Villarreal marcou 13 gols, tomou 5, né? Uma defesa até melhor do que a do Real Madrid e só perdeu apenas um jogo, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. Pelo Campeonato Brasileiro, tem 3 jogos aqui que eu considero bom demais para gols. O Bragantino contra o Grêmio, né? Os jogos do Bragantino sempre estou de olho no mercado de gols. É um time bem ofensivo e o Grêmio tem bons contra-ataques. Inclusive, você pega aqui os jogos do Bragantino, 80% dos últimos 10 jogos aconteceu ambos marcam, tá? Então tem uma tendência muito grande para isso. O over 1,5 está pagando bem, vale a pena trabalhar. Internacional e Botafogo, também outro jogo muito bom para gols. 80% dos jogos do Internacional acontecendo ambos marcam e 70% dos jogos do Botafogo. Uma média também alta de gols, ó, o over 1,5 acontecendo em 90% dos jogos do Internacional e 80% dos jogos do Botafogo. Em 100% dos jogos do Internacional aconteceu gol no primeiro tempo. Isso olhando os últimos 10 jogos, tá? Que para mim é o relevante, que é você olhar o momento dos dois times.
Então também um jogo muito bom para gols. E Corinthians e Mirassol, né? Os jogos do Mirassol eu bato aqui muito na tecla. É um time muito ofensivo e que mesmo fora de casa costuma manter o seu padrão de jogo. E o Corinthians, a gente sabe da quantidade de desfalques que tem o Corinthians, mas para esse jogo tem a volta do Yuri Alberto, fazendo dupla ali com o Guinegão. Deve melhorar o ataque do Corinthians. E o Corinthians em casa, se fazer aquele ímpeto que começou o jogo contra o Flamengo, porra, deve marcar pelo menos um gol aqui também. Também os jogos do Mirassol, bom demais para gols, 70% dos jogos do Mirassol e do Corinthians. Aconteceu o over 1,5, também um jogo muito bom para isso. E na MLS, eu selecionei 4 jogos aqui para vocês, para falar sobre gols. No caso do Inter Miami, vai enfrentar o New England em casa. Dá para utilizar aí finalização no gol de Messi, gol no primeiro tempo e over 1,5. É algo que é comum nos jogos do Inter Miami, né? Tá aqui, ó, os números mostram isso. Em 100%, ou seja, nos últimos 10 jogos do Inter Miami, aconteceu gol no primeiro tempo e over 1,5. Então, contra números, e também a gente vendo o jogo não se discute, né? É um time muito ofensivo e na MLS é o melhor campeonato para gols, sem sombra de dúvidas, é a MLS, tá? Para mim é a MLS, é o melhor mercado para gols. MLS, Bundesliga e o campeonato chinês, os três são os melhores disparados para gols, mas a MLS está à frente de todos os outros. O Orlando City, se você olhar aqui, ó, em 90% dos jogos do Orlando City aconteceu, ambos marcam, tá? É um time que faz e sofre muitos gols. Então, olho no ambos marcam aqui de Orlando City e Columbus Crew. Minnesota vai enfrentar o Kansas City. Também um jogo muito bom pro over 1,5, tá? Dois times também bem ofensivos. Em 100% dos jogos do Kansas City aconteceu esse over 1,5, ou seja, nos últimos 10 jogos. Acredito que isso deva se repetir. E o Seattle, que é um dos melhores times aqui dos Estados Unidos, atual campeão da Champions, da América lá do Norte, né? Também acredito num jogo muito bom para gols, 80% dos seus jogos eles aconteceu over 1,5 e tem uma média de 2 gols marcados. É um time que marca muitos gols, esse time do Seattle. Galera, espero ter te ajudado nesse sabadão. Muitos jogos, vamos trabalhar, vamos para cima. E entra no Clube dos 5%, o link está aqui na descrição para você pegar todas as minhas apostas de pré-jogo e ao vivo do mês, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira e ontem, por exemplo, na quinta-feira, que nós tivemos também muitos jogos por conta da Liga Europa, a gente conseguiu fazer aí mais de 5 unidades, quase 6 unidades de lucro. Ou seja, com R$100 por aposta você teria feito R$600 de lucro colocado no bolso na quinta-feira. Eu tô gravando esse vídeo na sexta, tá? Sexta tem poucos jogos, né? Inclusive não teve vídeo aqui no YouTube, mas sábado e domingo tem muitos jogos e eu quero aproveitar bastante esse sábado e domingo e eu quero que você aproveite também, tá? Então entre no Clube dos 5%, o link tá na descrição e siga todas as minhas metas com gestão, que eu não tenho dúvidas que você vai lucrar. Tamo junto.